Capítulo 846, Reforços externos. Capítulo 846, Reforços externos. Fora da atmosfera do planeta Farol, um dragão gigantesco que parecia uma capitânia voou pelo campo de batalha com a formação colorida cobrindo seu corpo, desviando todo o tiro de canhão e deixando uma série de explosões em seu rastro. Melisaus bateu as asas e seu corpo gigantesco disparou para a frente. A força mágica em seu corpo surgiu, e ele lançou uma onda interminável de feitiços mágicos para criar uma enorme tempestade mágica no campo de batalha. Duas pequenas figuras seguiam ao lado de Melisaus. Eles eram Sagman e Ningia. O corpo de filho da luz Sagman brilhou com uma luz dourada, e ele tentou o seu melhor para quebrar as formações protetoras de Melisaus. Enquanto isso, feitiço divino Ningia disparou seus próprios feitiços, e os dois amarraram Melisaus. Por causa de seu tamanho enorme, a capacidade de esquiva de Melisaus era extremamente baixa e ele era quase como um alvo vivo. No entanto, a força de sua carne quase poderia ignorar todos os magos. Sua energia também era extremamente robusta como resultado e poderia fortalecer seus próprios feitiços. Embora Sagman e Ningia pudessem amarrá-lo, a batalha entre ambas as partes seria um impasse no curto prazo. Enquanto os três super de grau percorriam o campo de batalha, todos os navios de guerra nos arredores foram apanhados em sua batalha com muitos navios de guerra sendo destruídos. Dois sujeitos problemáticos. Melisaus tinha um olhar grave em seus olhos. Sagman era o mais forte entre os seis, e junto com outro mago além do grau, era extremamente difícil lidar com eles. Embora ele pudesse enfrentá-los sozinho, ele não seria capaz de ajudar o Black Star. O objetivo desses dois companheiros é me amarrar, mas também pode-se dizer que amarrei dois de seus combatentes. No entanto, Black Star deve lidar com 4 pessoas, e mesmo se eu tentar ajudá-lo, esses dois também seguirão, então seria igualmente perigoso para Black Star. Suspiro, não pode ser evitado. Eu só posso esperar que Bayoni e Black Star consigam aguentar lá. Eu não vou poder ajudá-los. Melisaus estava indefeso. Mesmo que ele fosse extremamente poderoso e um dos 3 pilares da dinastia, os dois supers além do grau a que ele estava enfrentando não deveriam ser subestimados. Ele não teve escolha a não ser concentrar toda a sua atenção neles. Se ele não escolhesse entrar nessa confusão desde o início, ele não estaria enfrentando tal perigo. Sua frustração por sua própria escolha, raiva contra o inimigo e preocupação com sua situação atual encheram sua cabeça. Melisaus ficou mais furioso quanto mais ele pensou sobre isso e soltou um sopro destrutivo de dragão dourado em direção ao céu. Ele colidiu com o pulso de luz que Sagman enviou, e uma enorme explosão de fogo ocorreu. Ningia usou um feitiço para transmitir sua voz para Melisaus. Nossos 4 camaradas estão lidando com 2 de seus camaradas, e o Black Star não vai durar muito. A batalha ali terminará muito rapidamente, então não faz sentido você lutar de volta. Por que não desistir agora e se juntar à nossa igreja arcana? Esta é a única maneira de você sair vivo. Você não é um subordinado direto da dinastia, então não há necessidade de você morrer por eles. A única resposta que recebeu foi um tiro de bafo de dragão. Eu sabia que você não cederia. Ningia bufou e conjurou um escudo mágico para bloquear o ataque. Então, vamos continuar de acordo com nosso plano, disse Sagman calmamente. Ele acha que estamos apenas tentando amarrá-lo e podemos criar uma oportunidade de usar o cetro das 10.000 divindades. Claro. Neste momento, Melisaus não sabia que ele também era um dos alvos da igreja arcana. Anxiao e Bayoni também começaram a lutar contra os 4 inimigos opostos. No instante em que a batalha começou, Anxiao ativou o cartão de invocação de personagem Reynolds sem qualquer hesitação, e sua força mecânica se expandiu rapidamente. Sentido mecânico perfeito. Este cartão de invocação de personagem só pode ser usado 3 vezes, e esta foi a última vez. A afinidade de maquinário 4 vezes aumentou imediatamente a força de seu exército mecânico para o próximo nível. O exército mecânico densamente compactado ao redor dele se abriu, fogo e seu poder de fogo engoliu todo o céu. Os 4 se moveram instantaneamente. Uma luz azul brilhou nos olhos de Dylan, e a água do mar saiu de seu corpo para formar um gigantesco dragão de água. O dragão de água se enrolou em torno de seus companheiros e formou uma barreira. Sob seu controle, a barreira de água foi bastante pressurizada e transformada em um escudo sólido. Psyker também não ficou ocioso e liberou sua força psíquica para cobrir a barreira da água e aumentar suas defesas. Estrondo. Uma onda de fogo após a outra caiu sobre a barreira de água e o escudo psíquico. O escudo foi quebrado muitas vezes, mas foi rapidamente reparado por Dylan e Psyker a cada vez. Sob sua força combinada, o exército mecânico de Anxiao precisava romper as defesas de 2 além do grau A. Os 4 inimigos não paravam e recebiam os ataques, então eles começaram a se mover em alta velocidade também. Desolate Beast Mercer era um homem fera cinza com mais de 7 metros de altura, e sua aparência parecia uma besta que estava em pé. Ele estava coberto por uma espessa camada de pele da cabeça aos pés e era extremamente musculoso. Ele tinha uma armadura simples feita sob medida e estava atualmente coberto de chamas pugilistas verdes. Anxiao já estava coberto com seu traje mecânico e era extremamente experiente em lidar com pugilistas depois de lutar contra Eber. Ele continuou mudando sua localização e operou suas tropas mecânicas para bloquear a outra parte, mantendo uma lacuna com Mercer. Enfrentando 4 inimigos poderosos, Bayoni, que estava ao lado, não ousou ficar parado e ativou sua habilidade Esper. Seu principal alvo era Dylan e ele iluminou a água do mar de Dylan para formar um oceano ardente. A barreira de água instantaneamente se transformou em uma grande bola de névoa depois de entrar em contato com o mar de chamas.
Nesse momento, Anxiao e Beoni sentiram uma estranha flutuação no espaço e se viraram para olhar para cima. Eles então viram o Ordgat Taylor segurando um cajado e cantando um encantamento. Uma gigantesca formação mágica então apareceu atrás dele. Estrondo! As portas do palácio sendo abertas soaram nos ouvidos de Anxiao, e a formação atrás de Taylor revelou uma rachadura no meio e se transformou em uma gigantesca porta de luz. Dentro da porta da luz havia um mundo escuro como breu com pontos de luz vermelhos como vagalumes como se fossem os olhos de uma criatura viva. Esta é uma formação de invocação. Os olhos de Anxiao se estreitaram. Ah! No momento seguinte, inúmeras criaturas vermelho-sangue soltaram um rugido e saíram da porta da luz como uma enxurrada de sangue. Essas criaturas pareciam morcegos mutantes. Eles tinham garras afiadas, espinhos de osso, um longo chifre na cabeça e olhos vermelhos que brilhavam no escuro. Sua aparência não parecia diferente dos parentes dos demônios. No momento em que essas criaturas invocadas apareceram, elas imediatamente atacaram o exército mecânico e ambas as partes começaram a lutar no ar. A carne colidiu com o metal, com sangue e óleo sendo derramados. Pedaços de carne e peças sobressalentes destruídas caíram do céu. Taylor também era um mago, mas especializado em invocar feitiços. Foi assim que ele ganhou o apelido de Portão do Mundo. Um invocador é extremamente desvantajoso para mim. Anxiao cerrou os dentes. Armies Stile Mechanics e Summoner Mages foram as duas classes de gangsters que fizeram uso de uma tática de onda humana. A diferença entre os dois era que um mecânico queimava dinheiro e podia construir um exército antes da batalha para aparecer instantaneamente, mas um summoner só podia convocar lentamente seus bebês durante a batalha queimando mana. Atualmente, o exército mecânico de Anxiao tinha mais de 10 milhões de soldados, e levaria muito tempo para Taylor convocar o mesmo número de criaturas. Como tal, o primeiro lote de criaturas convocadas não seria capaz de causar muito dano ao exército mecânico. Mas se ele permitisse que Taylor continuasse lançando seu feitiço e convocando mais criaturas, a tática da onda humana de Anxiao seria muito enfraquecida. Se eles estivessem travando uma batalha individual, Anxiao tinha uma dúzia de maneiras diferentes de interromper a convocação da outra parte. No entanto, eles estavam atualmente em uma batalha de grupo e ele tinha uma desvantagem numérica. Assim, foi muitas vezes mais difícil impedir Taylor de invocar criaturas. O pugilista está assumindo uma posição avançada para aplicar pressão em mim enquanto o psíquico e o esper controlam o campo de batalha pelo lado. Assim, o summoner não terá que enfrentar nenhuma pressão. Esta é realmente uma boa combinação. Anxiao sentiu sua cabeça doer. O inimigo obviamente veio preparado. Beoni entendeu esse ponto e imediatamente incluiu as criaturas invocadas como parte de seu alvo. Uau! Sua habilidade de área de efeito era igualmente poderosa e ondas de criaturas invocadas foram queimadas sem nenhuma habilidade de revidar. Eu vou lidar com ele, disse Dylan e controlou a água do mar para correr em direção a Beoni. Ele então pisou em cima da onda e disparou em direção a Beoni como uma bala de canhão. O corpo de Beoni estava coberto de chamas, e seu sangue Pyridemon Tribe começou a surgir. Ele cuspiu um bocado de chamas e evaporou uma grande onda de água do mar em um instante, colidindo de frente com Dylan no ar. Fogo e água, vermelho e azul, ambas as partes se recusaram a recuar, e uma grande quantidade de vapor foi criada pelo confronto. Um nevoeiro espesso jorrou e seus campos de visão foram bloqueados. No entanto, isso não foi um grande problema para um Beyond Grade a Super. Anxiao não podia se distrair. A outra parte só precisava usar uma única pessoa para amarrar Beoni, e Psyker, Mercer e Taylor o cercaram juntos. As baixas de seu exército mecânico aumentaram rapidamente e, se não fosse o impulso do Perfect Mechanical Sense, o dano só teria sido maior. Anxiao também estava em um estado extremamente ruim e evitava continuamente ataques mágicos, psíquicos e pugilistas, sem nenhum segundo para recuperar o fôlego. Com sua força atual, foi um esforço para ele lidar com 3 supers além do grau A ao mesmo tempo. Além da classe A, todos os supers tinham vasta experiência em combate e trabalhavam juntos extremamente bem. Sua força combinada não era simplesmente aditiva. Assim, Anxiao só podia gastar 90% de seu tempo se esquivando e estava em uma posição extremamente passiva. Enquanto os 3 perseguiam Anxiao, eles também destruíram todos os seus soldados mecânicos. Eles haviam lido o arquivo de Anxiao antes e sabiam de seu título de imortal. Embora eles acreditassem que o Black Star definitivamente perderia o título de um Jin sob seu ataque conjunto, eles só seriam capazes de causar danos com segurança depois de se livrar do exército mecânico do Black Star. Afinal, o exército mecânico representava uma ameaça para eles. O impulso do sentido mecânico perfeito e técnica de batalha lendária dano verdadeiro poderia machucá-los gravemente se eles não fossem cuidadosos. Como tal, Psyker e os outros 2 deram atenção especial ao exército mecânico de Anxiao. Como seus soldados mecânicos foram destruídos pelo inimigo, Anxiao os trouxe de volta com modificação de resíduos, e parecia ser uma briga de ida e volta. As coisas vão ficar ruins se continuar assim, Anxiao murmurou para si mesmo amargamente enquanto evitava os ataques. Embora ele fosse capaz de reparar o exército mecânico, havia um limite. Diante de 4 supers além do grau A, seu exército mecânico definitivamente não seria o único sobrevivente até o fim. Se todas as suas tropas mecânicas fossem destruídas, ele seria como um tigre desdentado e não seria capaz de revidar, independentemente de quão tanque ele fosse. As tropas defensivas do planeta Farol também começaram sua batalha com as forças da Igreja Arcana.
Os guardas dragões armados de Milisaus haviam se juntado à batalha há muito tempo, e os dragões gigantescos vestidos com armaduras pesadas colidiram com os navios de guerra da Igreja Arcana. Ila, Adavi, Feidin e todos os guardas da Estrela Negra se juntaram à batalha fora da atmosfera para ajudar a dinastia a lutar contra a frota da Igreja Arcana. Todos os oficiais do Grau Calamidade atravessaram os navios de guerra e usaram suas várias habilidades para destruir um navio de guerra após o outro. Embora eles desejassem ajudar Anxiao, eles sabiam que a batalha entre os 6 além do Grau A não era algo em que eles pudessem intervir. Eles apenas arrastariam Anxiao para baixo se tentassem fazê-lo, e a única coisa que podiam fazer era batalha junto com as forças da dinastia. Os guardas da Estrela Negra eram formados por elites do Grau Calamidade e podiam exibir sua força no campo de batalha. Além de enviar especialistas além do Grau A, a Igreja Arcana também enviou um grupo de combatentes do Grau Calamidade, mas os números não podiam ser comparados com a dinastia. Os graus de calamidade de ambas as partes rapidamente se encontraram, e a matança começou. Adavi suportou a pressão dos ataques vindos de todas as direções enquanto perseguia o inimigo. Feidin controlava sua força psíquica, e seus ataques psíquicos acertavam com precisão todas as vezes. Em um campo de batalha tão grande, um suprimento infinito de almas estava presente para permitir que sua força crescesse rapidamente. Sem segurar nada, a energia vermelha escura da morte inundou como um tsunami. Ela então olhou para a batalha no céu. Os 6 além do Grau A estavam lutando, e as ondas de energia sendo enviadas eram muito assustadoras. É melhor você não morrer. Ila cerrou os dentes e foi procurar seu próximo inimigo. O campo de batalha entre os 6 mudou continuamente, e as criaturas invocadas ficaram cada vez maiores. Pelo contrário, o exército mecânico diminuiu. Anxiao e Beoni tornaram-se cada vez mais passivos. Anxiao também sofreu muitos ataques, mas sua taxa de recuperação era poderosa e não o afetaria muito. No entanto, Beoni era diferente. Ele não tinha um físico poderoso e também não tinha meios defensivos para lidar com os ataques psíquicos de Psyker. Como tal, sua situação ficou cada vez pior. Esse cara não vai conseguir. Olhando para a Beoni ferida, Anxiao sentiu seu coração afundar. Este companheiro de equipe era sua única ajuda neste momento, e se seu único companheiro de equipe acabasse morrendo, Anxiao teria que enfrentar 4 Beyond Gradias sozinho. Se isso acontecesse, ele estaria praticamente morto. Naquele momento, o grupo de 4 Psyker trocou olhares e de repente intensificou seus ataques. Tio. Uma estátua de besta de jade branca com mais de 100 metros de altura de repente cuspiu uma luz cinza em direção a Anxiao. Esta era a criatura invocada de elite de Taylor. Anxiao imediatamente tentou evitar o ataque. Informações sobre sua linhagem vazia já haviam sido registradas, e seu hiperdrive do vácuo estava sendo restringido pelo inimigo. Como um mago além do Grau A, Taylor naturalmente tinha muitos meios para controlar a energia dimensional. Esta era a habilidade básica de um summoner. Contanto que Anxiao entrasse na dimensão do vazio, ele seria forçado a sair pela outra parte não muito tempo depois. Seria impossível para ele manter um Void Dimension junto por muito tempo e, portanto, impossível para ele escapar. Na verdade, a partir do momento em que a frota da Igreja Arcana apareceu, era impossível para Anxiao escapar com o Void Dimension junto. Mesmo que ele abandonasse todos os outros para escapar sozinho, a velocidade do hiperpropulsor da Igreja Arcana não seria mais lenta do que ele. Eles o alcançariam muito rapidamente, e ele teria que enfrentá-los sozinho. Evitando a luz cinzenta, a energia psíquica e um dragão de água imediatamente o atacaram. Anxiao não teve escolha a não ser ativar sua energia psionica e bloquear o ataque enquanto tentava evitá-los. Nesse exato momento, uma figura apareceu na frente dele quase instantaneamente. Esta figura era Mercer, e um punho flamejante caiu sobre ele. Esta não é a habilidade de movimento instantâneo que Eber usou antes. Anxiao ficou chocado e imediatamente tentou bloquear o ataque. No entanto, o punho parecia ter passado pelo corpo de Anxiao como uma ilusão, o que provava que a figura à sua frente era uma ilusão. Merda! Anxiao imediatamente percebeu o que estava acontecendo e se virou para olhar para Beoni. Taylor acenou com seu bastão, e Mercer apareceu ao lado de Beoni e desferiu uma enxurrada de socos. Dung, dung. Vendo Beoni ser atingida, os outros 3 imediatamente mudaram de alvo e lançaram todo o seu poder de fogo em Beoni. Se ele fosse atingido por essa onda de ataques em seu estado atual, Beoni provavelmente estaria morto. Uau! Anxiao não considerou mais nada e fez uso de seu Void Hyperdrive, que era restrito, aparecendo na frente de Beoni. Essa curta distância era algo que ele ainda conseguia administrar. Anxiao então empurrou Beoni para trás dele, e ele pessoalmente suportou os ataques combinados dos 4 Beyond Gradias. Estrondo! Seu traje mecânico foi quebrado e sua saúde caiu muito. Anxiao sentiu seu corpo inteiro doer, e ele foi enviado voando como uma bola. Seu exército mecânico bloqueou o grupo de 4 de Psyker sem qualquer consideração por suas perdas, o que lhe deu algum tempo para estabilizar seu corpo. Suportando a dor intensa, Anxiao deu uma olhada em sua saúde. Esta onda de danos é muito assustadora. Se não fosse por eu suportar o ataque, Beoni provavelmente estaria morta. Anxiao riu amargamente em seu coração. Ele era realmente um escudo de carne desta vez. Beoni então apoiou Anxiao do lado e perguntou: Você está bem? Ainda estou bem. Eu não vou morrer tão facilmente. Não esqueça qual é o meu apelido. Anxiao então respirou fundo e ativou a capacidade de recuperação de suas células para permitir que seus ferimentos assustadores se recuperassem.
Obrigada. Se não fosse por você, eu teria morrido, Beoni disse com gratidão, mas sua voz de repente ficou deprimida. Não, ainda estamos mortos, com certeza, e é apenas uma questão de tempo. Você não está afirmando o óbvio? Todo mundo vai morrer eventualmente. Anxiao não pôde deixar de revirar os olhos. Beoni estava realmente sem palavras. Você ainda tem tempo para brincar neste momento. Depois disso, Anxiao balançou a cabeça e disse resolutamente. No entanto, hoje não é o dia. Apenas quando o grupo de 4 de Psyker estava prestes a persegui-lo, Taylor disse com choque. Espere um momento. Detecto uma poderosa onda de energia mágica se aproximando de nós através da dimensão secundária. É extremamente poderoso. O espaço de repente começou a se contorcer e uma gigantesca porta de transporte apareceu. O aparato anti-buraco de minhoca da dinastia já havia sido desligado, e Taylor tentou usar sua própria magia de espaço-tempo para restringir a porta de transporte, mas percebeu que as flutuações mágicas haviam excedido todos os magos que ele já havia visto antes. Taylor ficou chocado. Ele realmente não foi capaz de parar uma porta de transporte com sua força. No momento seguinte, um gigantesco castelo apareceu de dentro da porta de transporte. O que ele está fazendo aqui? Os olhos de Psyker se arregalaram em choque. Como um além do grau do anel estelar despedaçado, ele estava muito familiarizado com este castelo. Era o Palácio dos Feitiços Ocultos. Austin flutuou no topo do Palácio dos Feitiços Ocultos com seus feiticeiros proibidos atrás dele. Ah, eu não estou atrasado, certo? Capítulo 847, 847 Cetro de 10.000 divindades 847 Cetro de 10.000 divindades. Os 4 além do grau olharam para a aura mágica sendo emanada do Palácio dos Feitiços Ocultos. A chegada repentina de Austin realmente os chocou. Psyker estava com a barriga cheia de dúvidas. Este maldito velho não é sempre neutro? Por que ele apareceria aqui? Além disso, parece que ele estava aqui para ajudar o Black Star. Psyker ficou furioso. Austin, você se juntou à dinastia Carmesim? Não, Austin sorriu. Então o que você está fazendo aqui? Este assunto não tem nada a ver com você. Vá e continue mantendo sua neutralidade e não causando problemas aqui, Psyker disse com uma voz profunda. Minhas desculpas, eu tinha um acordo com a Black Star. Este assunto não tem nada a ver com a dinastia Carmesim e é um assunto pessoal. Austin riu. Para pegar emprestado o cubo da evolução, ele prometeu a Anxiao algumas condições durante a festa do tirano. Um deles era ajudar Anxiao com um único assunto que não fosse contra seus princípios. Era por isso que ele estava lá. Assim que Anxiao notou as estranhas ações da Igreja Arcana, ele pediu a ajuda de Austin para estar seguro. Para cumprir sua promessa, Austin pilotou seu Palácio dos Feitiços Ocultos e chegou secretamente ao mundo cintilante através de teletransportes de longa distância. Ele não fez uso do portal estelar da dinastia Carmesim e declarou que estava encontrando outros materiais mágicos dimensionais secundários para o público. Porque era extremamente comum para um mago além do grau a encontrar materiais dimensionais secundários junto com o fato de que Austin sempre manteve a neutralidade, o mundo exterior não prestou muita atenção aos movimentos do Palácio dos Feitiços Ocultos. Nenhum deles esperava que um partido neutro como Austin chegasse secretamente ao mundo cintilante sem buscar a aprovação da dinastia. Como equipamento de grau ouro e um tesouro universal, o valor do Palácio dos Feitiços Ocultos era definitivamente astronômico. Era capaz de se teletransportar a longa distância e só exigia pouco mais de 10 dias para chegar ao mundo cintilante do anel estelar despedaçado. Era muito mais rápido do que as naves espaciais dos clandestinos. Ele então encontrou um lugar para esperar e ativou a formação de ocultação do Palácio dos Feitiços Ocultos. Não seria fácil para um equipamento de detecção comum ver através da capacidade de ocultação de um tesouro universal. No entanto, Austin não sabia que havia tantos inimigos no início. Ele originalmente pensou que a Igreja Arcana não agiria e ele só teria que ficar lá por um período de tempo para completar facilmente sua promessa. Mesmo que ele fosse descoberto pela dinastia, a dinastia não faria nada com ele com o testemunho do Black Star. No entanto, ele nunca imaginou que a Igreja Arcana criasse uma cena tão grande. Depois de ser pego em um dilema por um tempo, ele decidiu não assistir ao lado e liderou seu palácio de feitiços ocultos para reforçar o Black Star. Como alguém que mantinha a neutralidade, ele naturalmente entendia que isso não era vantajoso para ele. Mas como ele já havia feito uma promessa com o Black Star, Austin não voltaria atrás em sua palavra. Embora Austin parecesse estar rindo e relaxado na superfície, ele estava xingando em seu coração. Ele realmente foi enganado. Anxiao deu um suspiro de alívio e seus lábios se curvaram levemente. Maldito velho, você finalmente chegou. Com você por perto, você pode nos ajudar a dividir a pressão. Austin revirou os olhos para Anxiao e bufou. Eu realmente devo estar louco para entrar em tal batalha. Eu sofri uma grande perda ao usar seu cubo evolutivo. Ao ouvir isso, Beoni concordou com esses sentimentos de todo o coração. Olhando para Anxiao, que estava se recuperando, Beoni não pôde deixar de resmungar em seu coração. Vou guardar todas as minhas queixas em meu coração. Ao perceber a expressão de Beoni, Anxiao pegou uma seringa e indicou a Beoni para baixar suas defesas. O que você quer fazer? Tratá-lo. Suspiro, a força vital de um além do grau é incrivelmente grande. O que essa sua pequena seringa pode fazer? Com o que você me injetou? Antes que ele pudesse terminar, Anxiao injetou em Beoni a poção de vida de Aurora. O rosto de Beoni mudou abruptamente, e um olhar de choque pôde ser visto em seu rosto.
Ele podia sentir uma poderosa onda de vida enchendo seu corpo inteiro. As células de seu corpo vibraram de alegria e se tornaram extremamente ativas. A recuperação de seus ferimentos também acelerou muitas vezes. Embora ele não estivesse totalmente recuperado, ele não estava mais gravemente ferido. O que é esse remédio? Pensar que o efeito seria tão grande em um além do grau A. Beoni ficou chocada. Você ainda tem tempo para ficar curioso? Primeiro, lide com a situação diante de nós. Embora o grupo de 4 de Psyker tivesse parado seus ataques, o exército mecânico ainda estava lutando contra as criaturas invocadas. Como os soldados mecânicos que receberam o impulso da força mecânica de Anxiao ainda estavam em combate, era semelhante a Anxiao estar em combate. Além disso, ele precisaria deixar a batalha por 5 minutos, e isso estava longe de ser suficiente. Apesar de o inimigo estar chocado, eles não ficariam ociosos por tanto tempo. Ao ver Austin determinado a interferir, todos aceitaram a realidade e também trataram Austin como seu alvo. Austin ativou o Palácio dos Feitiços Ocultos e acionou todas as formações para absorver a energia escura. Com um zumbido, o Palácio dos Feitiços Ocultos começou a brilhar com um brilho mágico, e raios de energia mágica foram disparados. Do outro lado, Mercer, que estava extremamente perto de Anxiao, apareceu bem na frente de Anxiao e seus punhos esmagaram a cabeça de Anxiao. Com uma distância tão curta junto com o fato de que ele tinha acabado de usar o Void Hyperdrive e tinha o papel Beoni atrás dele, Anxiao ativou o Eber Character Summon Card, e sua força aumentou em 4.000 pontos. Uma força poderosa explodiu de seus músculos, e Anxiao também deu um soco em resposta. Bang! Os punhos colidiram entre si e uma onda de choque foi enviada em todas as direções, limpando a neblina na área. Mercer podia sentir uma força não mais fraca do que a sua própria colidindo com seu punho, e seu corpo foi enviado voando incontrolavelmente. Ao estabilizar seu corpo, ele percebeu que Anxiao também havia sido enviado voando. Ambas as partes foram enviadas voando, e suas forças eram iguais. Por que você tem tanta força? Mercer tinha um rosto cheio de choque. Seu atributo mais poderoso era sua força, mas um mecânico era realmente capaz de competir com sua força? Você está brincando comigo? Você merece ser chamado de mecânico? Acenando com o braço, Anxiao cerrou os dentes. A carta de invocação de personagem de Eber poderia permitir que seus atributos se igualassem ao inimigo, mas as chamas do pugilista tinham uma capacidade extremamente destrutiva que destruiu muitas de suas células. Ao emprestar a força da colisão, Anxiao recuou junto com Beoni e se escondeu dentro da linha defensiva de seu exército mecânico. Ao mesmo tempo, começou a analisar a situação. Melisaus é capaz de amarrar 2 pessoas, e a batalha do meu lado agora é de 3 contra 4. Embora os oponentes tenham mais uma pessoa, Austin tem o Palácio dos Feitiços Ocultos e pode suportar mais pressão. Nós não estaremos mais no lado perdedor e mal podemos aguentar lá. No entanto, o inimigo ainda tem reforços poderosos. Se Esgod chegasse ao campo de batalha, o equilíbrio seria quebrado. O Palácio de Feitiços Ocultos de Austin pode me levar para escapar, e um único mago não deveria ser capaz de detê-lo. No entanto, o inimigo tem 2 magos, e eles definitivamente poderão restringir o transporte do Palácio dos Feitiços Ocultos se trabalharem juntos. Se eu quiser correr, só posso levar Beoni. Se eu quiser trazer Melisaus também, os magos inimigos acabarão trabalhando juntos e não poderemos escapar. Ainda há outro problema. O Palácio of Dance Spells precisa de algum tempo para carregar, e o outro mage definitivamente não deixará seu alvo escapar tão facilmente. Ele abandonaria Melisaus e tentaria nos deter. Se Melisaus nos vir abandonando-o para escapar, ele não ficará para trás para arriscar sua vida e amarrar Ninjia. Quando Ninjia se virar para lidar conosco, Melisaus provavelmente usará seu feitiço de teletransporte para fugir. Nesse momento, o Palácio dos Feitiços Ocultos ainda será deixado para trás, mas perderemos um poderoso aliado como Melisaus. A expressão de Anxiao era solene. Se eles quisessem confiar no Palácio dos Feitiços Ocultos para escapar, eles só seriam capazes de abandonar Melisaus. No entanto, as chances de sucesso eram muito baixas, e era provável que Melisaus escolhesse aproveitar a oportunidade para escapar. Se isso acontecesse, eles perderiam um combatente e sua situação seria ainda mais terrível. Se ele realmente escolhesse escapar, as tropas da dinastia definitivamente seriam exterminadas. Independentemente de serem os guardas do dragão armado ou seus guardas da Estrela Negra, nenhum deles seria capaz de sobreviver. Também seria difícil conseguir que o Palácio dos Feitiços Ocultos enviasse reforços. Até o dispositivo de transporte de abertura do céu multidimensional tinha um limite superior para a distância de transporte, e o Palácio dos Feitiços Ocultos era o mesmo. Além disso, Eber e os outros 2 reforços estavam em diferentes aglomerados estelares, tentando correr em direção ao planeta Farol através de portais estelares. Assim, o Palácio dos Feitiços Ocultos também não seria capaz de trazer seus reforços para eles. Tarrokov estava certo. Não temos muita escolha. Só podemos escolher esperar até que nossos reforços cheguem à entrada do portal estelar. Anxiao cerrou os dentes. Quanto mais poderoso ele era, maior sua esperança. Ele só precisava deixar a batalha para que sua missão fosse concluída, e ele precisava encontrar uma oportunidade. Não seria muito realista esperar que o inimigo parasse, então ele teve que tentar outro método. Depois que Austin se juntou à batalha, a intensidade da batalha aumentou um pouco, e era impossível para alguém abaixo do grau a intervir. O Palácio dos Feitiços Ocultos era o equipamento de combate de Austin e aumentava sua força mágica em grande parte. Era como uma torre de artilharia mágica disparando sem parar.
Apesar da batalha ser uma situação de 3 contra 4, a batalha não era mais unilateral e nenhuma das partes podia fazer nada a outra no curto prazo. Anxiao tinha alguém para compartilhar a pressão com ele, e seu exército mecânico agora representava uma ameaça maior para o grupo de 4 de Psyker. O inimigo não teve escolha a não ser mais cauteloso e diminuir a intensidade de seus ataques. Taylor também não conseguia mais invocar criaturas sem qualquer pressão, e sua invocação era interrompida várias vezes. Os 4 além do grau separaram intencionalmente o Palácio dos Feitiços Ocultos de Anxiao, e eles discutiram sua estratégia de batalha enquanto lutavam. Psyker usou sua força psíquica para conectar seus companheiros e disse com uma voz grave: Austin tem a ajuda do Palácio dos Feitiços Ocultos e sua capacidade de combate foi aumentada para o próximo nível. É extremamente difícil lidar com ele. TSK, eu não teria medo dele se pudesse trazer meu próprio pagode do mago. Taylor estava um pouco frustrado com seus feitiços de invocação sendo interrompidos. Todos os magos além do grau tinham seu próprio pagode de magos, mas nem todos eram capazes de criar um tesouro universal como o Palácio dos Feitiços Ocultos. Taylor e Ninja não trouxeram seus próprios Magipagodas porque eram extremamente volumosos. Depois de serem enviados pela Federação da Luz, eles teriam que sair por conta própria, e definitivamente seriam perseguidos pela frota da dinastia Carmesim. Como tal, trazer um pagode de mago tão volumoso só prejudicaria sua mobilidade. Além disso, eles sentiram que teriam a vantagem absoluta, e não deveria ter havido contratempos durante a batalha. Por fim, era para manter o sigilo de sua operação. Tome nota, Black Star pode usar o Palace of Dance Spells para escapar de Lan lembrou. Se ele tiver tais intenções, informarei imediatamente Ninja para trabalhar junto comigo. Eu não serei capaz de parar o Palácio dos Feitiços Ocultos sozinho, mas nós dois devemos ser capazes de fazê-lo se trabalharmos juntos, disse Taylor. Então Milisaus pode aproveitar a oportunidade para escapar. Então diga a Sagman e Ninja que se apressem e usem o cetro das 10.000 divindades. Se não, force Milisaus também. Se realmente devemos escolher entre os dois, podemos ignorar Milisaus. Black Star é nosso principal alvo, disse Psyker. Mercer não se incomodou em participar da conversa e continuou a perseguir Anxiao. Ele queria testar a força de Anxiao novamente. Quando o Palácio dos Feitiços Ocultos apareceu, os 3 lutando fora da atmosfera também notaram a situação. Milisaus ficou muito feliz com o poderoso apoio que Anxiao teve, mas a expressão de Sagman e Ninja ficou séria. Psyker disse que a outra parte é Austin do Shattered Star Ring. Ele está aqui para ajudar o Black Star. Com mais um além da classe ajuntando-se, nossa vantagem diminuiu, disse Sagman com uma carranca. 4 contra 6. Será difícil para nós resolver a batalha antes que Esgod chegue. Ninja balançou a cabeça. A Igreja Arcana os instruiu a terminar a missão o mais rápido possível e tentar não deixar Esgod se juntar à batalha. Parecia que esse objetivo não seria tão facilmente cumprido. O trunfo de Anxiao era algo que eles não esperavam. Não tenha pressa para chegar a uma conclusão. Sagman de repente desencadeou uma tela de luz que era como as ondas surgindo. A onda como a energia da luz quebrou a respiração do dragão de Milisaus, e a luz ofuscante iluminou o espaço escuro. A visão e os sentidos de Milisaus também foram afetados pela luz ofuscante, e de repente ele sentiu uma sensação de medo em seu coração que veio de sua intuição como além do grau. Ele desencadeou seus feitiços defensivos sem qualquer hesitação e se cobriu com camadas de escudos mágicos coloridos como uma tartaruga. Depois disso, Milisaus bateu suas asas de dragão e tentou sair da luz. Virando-se para dar uma olhada, ele viu Ninja segurando um estranho cajado preto. Com o sentido da visão de Milisaus, ele podia ver claramente os milhares de pequenas figuras gravadas no bastão preto. Este é o cetro das 10.000 divindades? As campainhas de alarme soaram na cabeça de Milisaus. Ele era extremamente conhecedor, e era impossível para ele não reconhecer este tesouro universal da Igreja Arcana. A Igreja Arcana especializou-se na alma, na mente, nas ilusões e nas crenças. Eles tinham uma habilidade inacreditável que transformava divindades falsas em uma existência real e criava divindades artificiais. O cetro de 10.000 divindades era um tesouro universal que a Igreja Arcana criou por coincidência usando tal habilidade, e era impossível replicar. Foi um meio que emprestou a força dessas divindades artificiais. Descrevendo-o simplesmente, as divindades da Igreja Arcana eram como pólvora e balas, enquanto o cetro das 10.000 divindades era como um rifle. Se o dispositivo de transporte de abertura do céu multidimensional da Federação da Luz era uma arma estratégica, então o cetro de 10.000 divindades era uma arma de morte singular. O poder do ataque não era impressionante, mas tinha uma força inacreditavelmente letal para os seres vivos que tinham alma. Além disso, quanto mais poderoso o usuário, mais assustador o dano. Durante a Era da Exploração, havia pelo menos 3 poderosos primordiais que morreram para esta arma. O cetro das 10.000 divindades precisava usar divindades como armas, e o usuário sofreria uma reação negativa. A mesma pessoa não seria capaz de usá-lo continuamente em pouco tempo, e o cetro das 10.000 divindades receberia algum dano toda vez que fosse usado. Esta era a razão pela qual a Igreja Arcana raramente usava este tesouro universal e o mantinha como um impedimento. Milisaus não tinha imaginado que ele seria capaz de testemunhar pessoalmente esta arma infame em sua vida. Que tipo de sorte eu tenho? O Black Star espalhou sua má sorte para mim? Eu roubei o arroz da sua Igreja Arcana? Existe a necessidade de ir tão longe?
Apenas quando ele ainda estava em estado de choque, Ninjia estalou os dedos, e o cetro das 10.000 divindades flutuou na frente dele, apontado diretamente para Melisaus. A energia de Ninjia foi então sugada para o cetro negro, e as gravuras nele se acenderam. As gravuras das divindades se iluminaram e pareciam ter se tornado vivas. 10.000 projeções parcialmente transparentes apareceram de repente e se combinaram em um pilar de energia ilusório que disparou em direção a Melisaus. Se fosse qualquer outra pessoa, eles poderiam ter evitado esse ataque. No entanto, Melisaus não foi capaz de fazê-lo com seu corpo gigantesco. Ele só podia liberar loucamente vários feitiços defensivos proibidos. No entanto, o pilar de energia passou pelos escudos, que eram suficientes para se defender contra um canhão psiônico, como se eles não existissem. Melisaus só podia assistir enquanto o pilar de energia atravessava seus numerosos escudos sem a menor restrição e se chocava contra seu peito. Estrela Negra, você @cifrão *% o 0026 número asterisco. Antes que ele pudesse completar sua série de maldições, seu gigantesco corpo de dragão tremeu e ele perdeu o controle de seu corpo como se fosse um pássaro sendo abatido por uma flecha. Seu corpo gigantesco foi pego pela atração gravitacional do planeta Ligtose e rapidamente caiu no planeta como um meteoro. Caixa. No instante em que o ataque aterrissou, algumas rachaduras puderam ser vistas no cetro das 10.000 divindades. Urg! Ninjia soltou um grunhido suave. Sagman, que estava ao lado, disparou uma mão leve e agarrou o cetro das 10.000 divindades. Ele sabia que este ataque não era suficiente para matar o Melisaus de pele grossa. Ninjia não seria capaz de usar a arma novamente, então agora era a vez dele. Capítulo 848 Aparição do âmbar do espaço-tempo. 848 Aparição do âmbar do espaço-tempo. Alguns minutos antes. Nos céus do planeta Ligtose, os 7 Beyond Gradias se envolveram em uma intensa batalha. Fogo e água colidiram, magia e energia psíquica se entrelaçaram, e máquinas colidiram com carne. Com uma situação de 3 contra 4, o inimigo não teve escolha a não ser desacelerar seus ataques. Com a pressão sobre Anxiao diminuindo significativamente, Anxiao gradualmente ganhou equilíbrio com sua poderosa capacidade de recuperação. O exército mecânico de Anxiao, o palácio dos feitiços ocultos de Austin, as criaturas invocadas de Taylor, a energia psíquica de Psyker, o controle da água de Dylan, as chamas de Beoni. Vários ataques encheram todo o campo de batalha. As habilidades de área de efeito mais poderosas ainda vinham do exército mecânico. Com mais de 10 milhões de soldados, o fogo do canhão psiônico cobriu quase cada centímetro do céu. O impulso de Perfect Mechanical Sense e True da magia de técnica de batalha lendária fez com que o grupo de 4 de Psyker não ousasse baixar a guarda. Mesmo um além do grau A não seria capaz de sair ileso de tal batalha. As criaturas invocadas e o exército mecânico que adotaram as táticas de ondas humanas sofreram enormes baixas. O exército mecânico poderia ser reparado, e as criaturas invocadas poderiam ser invocadas sem fim. Ambas as partes tinham suas próprias vantagens. Se eles estivessem lutando uma batalha 1 contra 1, Anxiao provavelmente teria sido capaz de derrotar Taylor sem usar perfeito mecânico sense. Com o impulso do sentido mecânico perfeito, ele seria capaz de derrotar o inimigo de forma estável. No entanto, Taylor tinha seus companheiros de equipe para amarrar o exército mecânico de Anxiao e permitir que ele convocasse suas criaturas convocadas com mais facilidade para chamar um suprimento interminável de ajudantes. Havia muitas criaturas invocadas diferentes de várias formas e formas. Havia morcegos demoníacos, estátuas turquesas, cobras de plasma, caçadores de espíritos, cetros de fantasmas e assim por diante. Suas habilidades de combate variavam e eram as feras que foram preparadas por Taylor depois de assinar um contrato com ele. Um invocador poderoso definitivamente teria uma grande variedade de criaturas invocadas. Anxiao dividiu 3 milhões de soldados mecânicos para sua IA controlar apenas para lidar com essas criaturas convocadas. A batalha entre o exército mecânico e as criaturas invocadas foi como uma guerra entre dois exércitos. O exército mecânico tinha um trabalho em equipe extremamente bom e podia atirar com precisão onda após onda de criaturas invocadas. Assim, suas baixas foram menores do que as criaturas invocadas. No caótico campo de batalha, um esquadrão mechanical Leaf sob a liderança de Psionic Prime teceu ao longo do fogo pesado. A inteligência artificial de combate, Esparta, não assumiu o corpo das vidas mecânicas, mas ficou apenas encarregada de emitir comandos estratégicos. Uma poderosa velocidade de processamento de dados, juntamente com o módulo do campo de batalha, exibiu as lacunas na chuva de balas e mostrou a melhor maneira de evitar todas as balas. Psionic Prime então seguiu o caminho predeterminado com toda a sua equipe atrás dele e evitou todos os raios de energia recebidos, bloqueando todos aqueles que não podiam ser evitados com um escudo psiônico. O destino do esquadrão era um grupo de criaturas invocadas de elite. Seu alvo era uma equipe de poderosos morcegos demoníacos de nível líder que estavam guardando um grupo de estátuas turquesas que disparavam raios laser. Todos eles estavam sendo impulsionados pelo Summoner e tiveram seus atributos aumentados bastante. Muitos soldados mecânicos comuns já haviam sido destruídos por eles. Todas as forças, tomem nota. Nossa missão é acabar com as elites do inimigo. A voz sem emoção de Psionic Prime soou no canal de comunicação. Esses morcegos demoníacos descobriram o esquadrão da vida mecânica que se aproximava rapidamente e imediatamente avançaram para interceptá-los. A distância entre o alvo está diminuindo. Prepare-se para a batalha. Alvo bloqueado. Abrir fogo.
A vida mecânica que pertencia ao esquadrão de ataque de longa distância voltou às suas formas originais. Havia torres de artilharia de energia escura, canhões a jato psionicos, fortes de poder de fogo, mísseis guiados de curto alcance de alta energia e muitos outros modelos. Eles lançaram uma série de ataques de longo alcance. Boom, boom, boom. Os morcegos demoníacos de nível líder abriram seus escudos demoníacos e avançaram enquanto resistiam ao fogo. De tempos em tempos, alguns de seus escudos eram quebrados e sucumbiam ao poder de fogo dos soldados mecânicos. Enfrentando uma onda de ataques, as gigantescas estátuas turquesas também se viraram com os olhos carregados de energia branca. No momento seguinte, um feixe mágico espesso disparou de seus olhos e destruiu todos os soldados mecânicos e criaturas invocadas no caminho de seu alvo. Gigante King Kong, ataque! Atrás de Psionic Prime, uma sombra gigantesca desceu e um soldado gigante que tinha algumas centenas de metros de altura apareceu. Chamava-se Gigante King Kong. O gigante King Kong ergueu um enorme escudo psiônico para proteger os membros da equipe e bloquear todos os raios mágicos. Bang! Uma enorme explosão eclodida pelo gigante King Kong sofreu apenas alguns danos externos. Os propulsores atrás do gigante King Kong então explodiram com força total e a figura gigantesca colidiu com as criaturas invocadas antes de pousar ao lado das estátuas turquesa. Ambas as figuras gigantes colidiram entre si. Estrondo. Era como se as montanhas estivessem tremendo. As estátuas de turquesa sofreram com uma enxurrada de socos e fragmentos de turquesa voaram em todas as direções. Com as duas criaturas gigantes envolvidas na batalha, as tropas menores também começaram uma batalha intensa. Essas vidas mecânicas eram todas elites e cresceram por um longo período de tempo. Alguns deles eram como mini-chefes, e suas capacidades de combate eram excepcionais. Esta era a tropa de elite mais poderosa de Anxiao. A cavalaria armada, o Atkeper, guerreiros homens-fera e vários outros modelos diferentes de vida mecânica avançaram em uníssono. Foi um massacre unilateral completo das criaturas invocadas. Os caçadores de espíritos que se juntaram à batalha também foram facilmente atendidos pelo esquadrão da vida mecânica. O corpo de Psionic Prime foi reconstruído muitas vezes, e ele facilmente reduziu os morcegos demoníacos em pilhas de carne. Ele então olhou ao redor e percebeu que seus companheiros de equipe haviam terminado suas batalhas. Fácil. Silver Flash lançou o cadáver de um morcego demoníaco. É uma pena que estejamos travando uma guerra defensiva. Se eu pudesse atacar, seria capaz de liberar todo o meu poder de fogo e a batalha já teria terminado. Pare de se gabar, Chama Escarlate disse. Silver Flash o ignorou e olhou para o campo de batalha dos 7 Beyond Gradias. É uma pena que não sejamos fortes o suficiente. Eu realmente desejo ajudar o pai. Papai está nos protegendo, respondeu o gigante King Kong. Nós somos as armas que papai criou, mas ele está nos protegendo. É este o amor paternal que essas criaturas vivas possuem? Silver Flash perguntou curiosamente. Psionic Prime estava prestes a responder, mas um grande som de assobio pode ser ouvido de repente do céu. Soosh! Todas as vidas mecânicas olharam para cima. Um dragão gigantesco estava descendo rapidamente de fora da atmosfera com sangue de dragão chovendo como uma tempestade. O corpo do dragão estava queimando como um meteoro e colidiu com uma onda de soldados mecânicos e criaturas invocadas. Estrondo! A gigantesca queda do dragão pousou no planeta como uma bomba atômica com uma nuvem de poeira em forma de cogumelo sendo formada no céu. Foi Melisaus que caiu do céu? Ele está gravemente ferido? Anxiao, Beoni e Austin ficaram chocados ao testemunhar tal cena. Este não deve ser o caso. A força de Melisaus é suficiente para lidar com Sagman e Ninja, e ele não deveria ter sido derrotado tão rapidamente e com ferimentos tão graves. Os três ficaram chocados e se aproximaram da posição de Melisaus, arrastando a batalha para o chão. O grupo de 4 de Psyker seguiu logo atrás. No momento seguinte, Anxiao e Beoni pousaram ao lado da gigantesca cratera, e Austin controlou o Palácio dos Feitiços Ocultos para flutuar no ar. Ao olhar para o estado atual de Melisaus, os três ficaram chocados. O gigantesco corpo de dragão de Melisaus estava em um estado extremamente patético. Um enorme buraco se abriu em seu peito, e seus ossos e entranhas fraturados podiam ser vistos. Essa lesão assustadora parecia ter sido infligida em um único ataque, e Beoni ficou realmente chocada. Ele não conseguia imaginar que tipo de ataque assustador seria capaz de causar tanto dano ao corpo robusto de Melisaus. Esses não foram seus únicos ferimentos. Novas rachaduras podem ser vistas no corpo de Melisaus como se houvesse um tipo de energia que continua a causar danos ao seu corpo e destruir suas células. Ao ver isso, Anxiao pegou uma seringa de seu traje mecânico e injetou em Melisaus a poção de vida de Aurora. No entanto, apenas retardou o agravamento dos ferimentos de Melisaus. Ele ainda não mostrava sinais de recuperação. Como Anxiao injetou a ferida, uma notificação apareceu em sua interface. A interface mostrava a situação atual de Melisaus. Sua saúde estava atualmente em 63, e ainda estava caindo. Havia alguns status negativos em Melisaus, sendo 2 deles os mais assustadores. Inibição de atividade celular, alta. Todos os métodos de recuperação terão seus efeitos reduzidos em 70%, de Ninja. Double corrosão. Sofre 12.582 de dano físico e 15.733 de dano mental a cada segundo, de Ninja. O Melisaus soltou um gemido e disse para o grupo de 3 de Anxiao fracamente. Tenha cuidado. Eles trouxeram o cetro das 10.000 divindades. Antes que ele pudesse terminar, Sagman e Ninja desceram, e os 6 inimigos do além do grau as foram reunidos.
Anxiao levantou a cabeça e imediatamente viu a arma que havia ferido Milisaus. Era o cetro das 10.000 divindades que flutuava ao lado de Sagman. Pensar que seria esse infame tesouro universal. A expressão de Anxiao afundou. A Igreja Arcana tinha realmente feito tudo desta vez. Eles até trouxeram este item. A expressão de Austin mudou muito e imediatamente pensou em fugir. Ele já havia cumprido sua promessa e sentia que havia feito tudo o que podia. Ele não queria morrer ali por causa de uma promessa. Foi por causa da defesa e mobilidade de seu palácio de feitiços ocultos que ele ousou participar de uma batalha tão desequilibrada. No entanto, o ataque do cetro das 10.000 divindades foi extremamente estranho, e foi capaz de ignorar a maioria das defesas e escudos físicos. O ataque só poderia ser evitado, mas não bloqueado, o que significava que o palácio dos feitiços ocultos não seria capaz de ajudá-lo a bloquear o ataque. Os pensamentos de Austin eram extremamente claros. Os alvos da Igreja Arcana eram Blackstar e a dinastia. Já que ele não era o alvo do inimigo, o inimigo definitivamente não desperdiçaria seus combatentes além do grau A para persegui-lo se ele quisesse escapar. Ele não queria experimentar a sensação de uma arma que poderia ameaçar um além do grau A. Este maldito velho está pensando em fugir. Embora não soubesse ler mentes, Anxiao sabia o que Austin estava pensando ao ver seu olhar de hesitação. A aparição do cetro das 10.000 divindades estava fora de suas expectativas. Se ele soubesse que o inimigo tinha tal trunfo, não teria permitido que Milisaus se separasse deles. Anxiao tinha uma expressão solene e injetou Milisaus mais algumas vezes. Só então seus ferimentos pararam de piorar com sinais de recuperação. Inibição de atividade celular alta apenas enfraqueceu o efeito da poção de vida de Aurora, mas com um grande estoque em sua posse, Anxiao só precisava dar mais algumas injeções para o mesmo efeito. Só que o tempo de recuperação necessário seria mais longo. No entanto, os 6 inimigos do além do grau A definitivamente não lhes dariam tanto tempo. Uau! Os 6 flutuaram no ar e olharam para Milisaus, Deoni e Anxiao. Uma pressão chocante desceu do céu, mas Austin foi bloqueado pela pressão deles. Psyker olhou para Austin e disse: "Pare de interferir conosco. Este é o último aviso." Austin olhou para Anxiao e contraiu os lábios, não se atrevendo a fazer outro movimento. O cetro das 10.000 divindades então flutuou na frente de Sagman e apontou para o imobilizado Milisaus. Um olhar de desespero pôde ser visto nos olhos de Milisaus. Ele foi extremamente claro sobre sua situação atual. Embora Anxiao tenha conseguido ajudá-lo a se recuperar com alguma poção mágica, ele definitivamente seria levado à beira da morte se sofresse outro ataque. Assim que Sagman estava prestes a ativar o cetro das 10.000 divindades, Anxiao respirou fundo e disse em voz alta: "Vocês querem o cubo da evolução?" Sagman parou de se mover e estreitou os olhos. "Você quer entregá-lo em troca de uma chance de sobreviver?" Isso mesmo. Anxiao soltou um suspiro profundo e desativou o efeito de vedação Spacetime Amber. Os 6 então olharam para o cubo de prata nas mãos de Anxiao. Nesse momento, a conexão psíquica de Psyker com o cubo da evolução foi restaurada e ele disse com confirmação: "É um negócio real." Sagman assentiu ao ouvir isso e disse a Anxiao: "Você ainda tem o direito de negociar? Ainda podemos pegar o cubo da evolução se matarmos você. Por que temos que concordar com suas demandas? A escolha de matá-lo ou capturá-lo está em nossas mãos. Você ainda tem o direito de escolher?" "Não, você está errado." Anxiao apertou mais o cubo da evolução. "Se eu destruir a cobertura externa do cubo de evolução e liberar seu corpo principal gigantesco, você acha que pode tirá-lo antes que os reforços da dinastia cheguem?" Os olhos de Sagman se estreitaram, mas ele não ficou muito surpreso com essas palavras. Antes de agir, a Igreja Arcana já havia adivinhado que o Black Star pode escolher destruir a cobertura externa do cubo da evolução e já havia feito os preparativos. As fichas da SGOD para negociar com a Igreja Arcana eram informações sobre a civilização evolucionária e o aparato para permitir que o cubo da evolução fosse transportado. No entanto, a SGOD só forneceria informações sobre o aparelho após a conclusão do acordo. Assim, pouparia muitos problemas se a Black Star estivesse disposta a entregar o Evolution Cube portátil. Com autoridade para determinar a vida e a morte de Anxiao, Sagman disse com uma atitude indiferente: "Tudo bem, não vou matar todos vocês se entregarem o cubo da evolução e se renderem. Os escalões superiores definitivamente estarão interessados em ver a dinastia pagar um alto preço em troca de todos vocês." Ele era o representante entre os 6 e tinha autoridade para tomar decisões no terreno. Capturá-los era melhor do que matá-los. Embora ainda irritasse a dinastia, eles teriam mais fichas para negociar com a dinastia. Embora Milisaus estivesse frustrado com a crise que Anxiao havia trazido para ele, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de desolação em seu coração ao ver Anxiao tirar o cubo da evolução para salvar suas vidas. Nesse momento, ele sentiu de repente Anxiao pisando nele secretamente e sabia que Anxiao tinha um plano. Assim, ele conectou as 3 de suas mentes com magia. Anxiao então soltou um suspiro de alívio e disse: "Como prova de minha sinceridade, vou lhe dizer a senha secreta para ativar o cubo evolutivo portátil." Ao dizer essas palavras, ele não esperou pela resposta de Sagman e rapidamente ativou a sequência. De fato, havia um método especial necessário para ativar o cubo de evolução, e as palavras de Anxiao não estavam erradas. Mostrar a eles no local evitaria que fossem enganados pelas informações de SGOD. Você terá tempo mais do que suficiente para nos mostrar depois de se tornar um prisioneiro. Sagman não percebeu nada no início e apenas franziu a testa. No entanto, ele imediatamente notou algo e rugiu: "Não, pare!"
Anxiao ignorou essas palavras e completou a sequência. No momento seguinte, ele ativou a energia de evolução dentro do cubo e a enviou para os 6 no céu. Os 6 imediatamente ergueram seus escudos. Se eles fossem atingidos pela energia da evolução, eles se tornariam um casulo preto e iniciariam o processo de evolução. Embora eles pudessem parar o processo com força e recuperar seu movimento, eles ainda seriam restringidos por algum tempo. A intenção assassina de Sagman em relação a Anxiao explodiu imediatamente. Você não sabe como valorizar a oportunidade que lhe dei e tentei nos emboscar. Sem qualquer hesitação, Sagman ativou o cetro das 10.000 divindades e o apontou para Melisaus. Depois de matar Melisaus, eles teriam tempo mais do que suficiente para torturar lentamente o Black Star. O cetro das 10.000 divindades disparou um pilar de energia. Melisaus pensou nas palavras de Anxiao e só pôde escolher confiar em Anxiao. Ele então ignorou o ataque do cetro das 10.000 divindades e desencadeou seus ataques mágicos no grupo de 6 de Sagman. Beoni também fez a mesma coisa e desencadeou seus ataques para contê-los. O exército mecânico também recebeu a ordem de abrir fogo. Do outro lado, Anxiao lançou algumas bolas de máquinas, que flutuaram no caminho do pilar de energia. As bolas de máquinas formavam 2 camadas de barreiras à sua frente. Depois disso, essas bolas de máquinas sofreram nanotransformação e revelaram uma bola âmbar meio transparente dentro delas. Depois de passar meio mês no planeta Ligtose, Anxiao já havia feito uso dos Facetime Amber para criar muitas bolas de âmbar. Os 6 da Igreja Arcana recuaram para evitar a energia da evolução enquanto lidavam com os ataques do grupo de 3 de Anxiao. Olhando para esta cena, um olhar zombeteiro pode ser visto no rosto de Sagman. Um escudo? Um escudo é completamente inútil. O que? Antes que ele pudesse terminar sua frase, a cena diante de seus olhos chocou os 6. O pilar de energia do cetro das 10.000 divindades não atravessou o escudo esférico meio transparente, mas disparou em todas as outras direções como um pilar de água pousando em uma folha de lótus. Nem um pouco passou. Melisaus e Beoni também tinham olhares de descrença em seus rostos. Anxiao havia dito anteriormente que ele seria capaz de bloquear o cetro das 10.000 divindades, e eles só podiam escolher acreditar nele. Ao ver o sucesso de Anxiao, eles não puderam deixar de ficar surpresos. A razão pela qual Anxiao tinha tanta certeza não era por causa da confiança cega no âmbar do espaço-tempo. Em sua vida anterior, durante a Guerra da Civilização Mundial das Árvores, a Igreja Arcana usou o cetro das 10.000 divindades, que falhou por causa do âmbar do espaço-tempo. Estrondo. Apenas quando o inimigo estava em choque, Anxiao, que já sabia que os Facetime Amber seria capaz de parar o Tentous and Deity Scepter, espalhou os escudos de bola de âmbar e atirou em direção ao inimigo. O grupo de 6 de Sagman já havia saído do choque e queria recuperar o cetro das 10.000 divindades. No entanto, as bolas de âmbar espalhadas interromperam todos os ataques psíquicos, mágicos e leves do inimigo. Os 6 não podiam imaginar que esses escudos semi-transparentes fossem capazes de bloquear todos os seus ataques sem serem danificados. O que é esse item estranho? É realmente capaz de parar todos os ataques? Apenas quando eles descobriram que, apesar dos ataques físicos serem inúteis contra essas bolas de âmbar, eles ainda eram capazes de enviar as bolas de âmbar voando através da força de seus ataques, era tarde demais. Anxiao ativou seu Void Hyperdrive e segurou o cetro das 10.000 divindades antes de carregar no ar. Com o cetro das 10.000 divindades sendo arrebatado, o grupo de 6 de Sagman abandonou os outros sem qualquer hesitação e perseguiu Anxiao. Com um correndo e 6 perseguindo, os 6 alcançaram em menos de 1 minuto. Os ataques combinados de 6 além do grau A não eram algo que ele pudesse bloquear, e ele foi enviado voando impotente. Sua saúde caiu rapidamente, e Anxiao jogou fora o cetro das 10.000 divindades. Sagman imediatamente estendeu as mãos para pegar o cetro e pegá-lo de volta. Mas antes que ele pudesse dar um suspiro de alívio, ele percebeu que o cetro das 10.000 divindades estava selado em uma esfera esférica meio transparente. A energia não era capaz de passar pela bola, e a forma da bola era a mesma daqueles escudos que bloqueavam o cetro das 10.000 divindades. A expressão de Sagman mudou muito. Apenas o que você fez? Capítulo 849. O esquema aprofunda quando o Esgoda aparece. Capítulo 849. O esquema se aprofunda quando o Esgoda aparece. Impacto de energia leve, raios de energia mágica, flutuações pugilistas, bombas psíquicas e mais ataques além do grau A foram concentrados. O escudo psiônico de Anxiao entrou em colapso, seu traje mecânico quebrou e ele voou para trás incontrolavelmente. Seu olhar girou, e as estrelas do universo pareciam se transformar em estrelas cadentes. Demorou muito esforço para finalmente se estabilizar, pairando no espaço sideral. Todo o seu corpo estava devastado pela dor, e suas células estavam constantemente aniquilando, mas se regenerando. Não muito atrás dele estava o enorme campo de batalha interestelar onde as frotas estavam lutando. Abaixo dele estava o contorno de um planeta cinza. Sagman recuperou o cetro das 10.000 divindades e, ao perceber os ajustes de Anxiao, sua expressão se contorceu. Ao ver as expressões de seus oponentes, Anxiao sorriu, embora seu corpo estivesse convulsionando de dor. Isso valeu a pena. Devido à ameaça que o cetro das 10.000 divindades representava, mesmo que alguém pudesse disparar apenas um único tiro em um curto período de tempo, ter 6 deles significava que o cetro seria disparado 6 vezes. Se ele os tivesse deixado em paz, seu lado nem teria tido a oportunidade de um retorno. O único método era congelar o cetro das 10.000 divindades do inimigo.
E o núcleo desse plano estava no âmbar do espaço-tempo, que poderia trancar o cetro das 10.000 divindades. O que ocorreu anteriormente foi realmente uma situação desesperadora para ele. Ele primeiro fingiu se render, tirando o cubo da evolução sob sua supervisão, antes de causar problemas. Então, seus companheiros de equipe e seu exército mecânico aumentaram o caos. A partir de sua experiência em sua vida anterior, ao permitir que sua barreira formada de âmbar afastasse o cetro das 10.000 divindades, os oponentes revelariam falhas devido à surpresa e choque. Então ele usou o âmbar do espaço-tempo para impedir que a Igreja Arcana recuperasse o cetro das 10.000 divindades. Pela primeira vez, os Facetime Amber mostrou sua proeza no universo. O inimigo não tinha conhecimento de seus efeitos e ficou sem palavras. Só então ele teve a oportunidade de pegar o cetro das 10.000 divindades. Por causa do link da alma, a eficiência de produção dos Facetime Amber foi acelerada. O cetro não era um objeto grande, então a demora foi suficiente para selá-lo. Agora que o cetro das 10.000 divindades foi selado em âmbar, foi cortado de sua energia. Eles não são capazes de abrir o âmbar e, portanto, para esta batalha, eles não terão uma arma de matar tão poderosa. Anxiao cerrou os punhos de excitação. Tendo desativado o ultimate dos inimigos, eles ainda podem voltar. Sagman agarrou o cetro das 10.000 divindades selado em âmbar. Suas mãos brilharam com uma luz brilhante enquanto ele a pressionava no âmbar, mas era inútil, pois o âmbar não se movia. As partículas de luz fluíram ao redor da superfície do âmbar, transformando-o em um ovo de ouro. Os outros 5 ao lado não conseguiram ficar parados e deram as mãos, mas mesmo assim, o âmbar permaneceu intacto. Eles só podiam olhar para o cetro das 10.000 divindades dentro dele. Que bobagem é essa? Como não poderia quebrar? Sagman olhou para Anxiao e, confiando nas ondas mentais de Psiquer, ele gritou: B****Stard, o que você fez? Não houve menção de tal habilidade na inteligência do Black Star. Eles foram pegos desprevenidos. E pensar que o Black Star ainda tinha um truque na manga. Anxiao riu em seu coração. Tendo obtido apenas o âmbar do espaço-tempo no mundo cintilante, ele ainda não o revelou e, portanto, a inteligência do universo estava naturalmente por trás. Anxiao riu para si mesmo antes de falar de maneira jovial. O que eu fiz? Este seu cetro de 10.000 divindades é uma coisa tão preciosa. Eu até adicionei outra camada de bloqueios para que ficasse completamente seguro. Não precisa me agradecer. É grátis. Você está satisfeito com o serviço prestado? Seu tom sarcástico enfureceu Sagman, fazendo com que as chamas em seu coração subissem. Ele originalmente pensou que o Black Star e o resto não tinham como resistir, que sua vitória estava gravada em pedra. Mas pensar que se enganaram. Mesmo depois de usar todos os seus métodos, eles não conseguiram desbloquear o âmbar. Sagman cerrou os dentes, passando o cetro para Ninjia. Mantê-la. Não podemos quebrar os métodos do Black Star agora, mas pelo menos o cetro das 10.000 divindades ainda está em nossas mãos. Quando voltarmos, deixaremos a Igreja Arcana pesquisar como tirá-lo. Ninjia só pôde seguir impotente. A Igreja Arcana havia passado esse tesouro universal para eles para permitir que eles lidassem com Milisaus rapidamente, mas agora, não apenas ele e Sagman estavam esgotados da maioria de suas forças, a situação havia decaído. Eles nem conseguiram se livrar de um dos 3 pilares da dinastia. Que perda! Não só isso, o cetro das 10.000 divindades foi selado através de alguns meios desconhecidos pela Estrela Negra, e seu as oculto ficou temporariamente indisponível. Era impossível resolver rapidamente essa batalha agora, e sua melhor forma de dissuasão contra Esgod também havia desaparecido. Era como roubar uma galinha, mas não conseguir nem arroz. Vendo Ninjia guardar o cetro das 10.000 divindades, uma expressão zombeteira apareceu no rosto de Anxiao. Ele sabia que esse grupo definitivamente pensaria que o cetro das 10.000 divindades estava temporariamente inutilizado. Eles pensaram que, ao retornar, a Igreja Arcana seria capaz de descobrir um método para remover o âmbar do espaço-tempo. Eles ainda não entendem a gravidade deste assunto. Os cantos de sua boca se ergueram. Os Facetime Amber era o remanescente dos Facetime Fraser, e sua habilidade foi derivada da habilidade do próprio Esper de congelar o espaço-tempo. No entanto, por causa de sua deriva pelo universo, ele absorveu todos os tipos de radiação cósmica estranha, o que permitiu que ele evoluísse para uma maravilha do espaço. Para serem classificados como uma maravilha do espaço, eles tinham que ser não identificáveis pelas teorias atuais. Assim, se o âmbar do espaço-tempo pudesse ser quebrado tão facilmente, não haveria tantos além do grau lutando por essa coisa em sua vida anterior. Esses pensamentos passaram por sua mente, e Anxiao manteve seu sorriso enquanto se concentrava nos 6 oponentes. Embora ele tivesse selado o trunfo de seus oponentes, 6 Beyond Grade ainda eram uma força a ser reconhecida. Ele só havia completado um contra-ataque encenado, e a batalha estava longe de terminar. As várias pessoas se confrontaram por mais de 1 minuto no espaço sideral. Beoni, Austin e Milisaus rapidamente o alcançaram. Vendo que este plano teve sucesso e Anxiao restringiu o cetro dos oponentes, um brilho de elogio pode ser visto nos olhos de Milisaus. Você é muito confiável, irmão. Embora você possa ser a fonte desta situação perigosa, causando-me grande dano, visto que você salvou minha vida, não vou mais ficar com raiva de você. A reunião de além do grau já havia ultrapassado um dígito. As flutuações de energia emitidas por eles colidiram entre si, exibindo sua zona como uma região com a maior energia. Assim como a cena de inúmeras supernovas, a resposta de energia continuou subindo. Faça isso.
Sagman e outros não queriam procrastinar e atacaram. Anxiao originalmente desejava falar mal e perder mais tempo, mas vendo essa situação, ele só poderia retaliar também. Os 10 Beyond Gradias se enfrentaram, movendo-se pelo campo de batalha interestelar e esmagando todas as naves de guerra em seu caminho, deixando para trás um rastro de explosões. Ao mesmo tempo, no corredor da constelação, a governante Urahel de repente recebeu o relatório urgente de Tarrokov e explodiu em raiva quando descobriu que a Igreja Arcana estava atacando o planeta Farol. Igreja Arcana, Federação da Luz. A expressão de Urahel era sombria. Não que ela não soubesse que esses dois velhos inimigos dela tornariam as coisas difíceis quando explorassem o mundo cintilante, mas ela pensou que isso iria parar no nível dos truques. E pensar que eles realmente tentaram invadir o posto avançado da dinastia, tentando matar 3 de seus Beyond Gradias. Eles achavam que a dinastia Carmesim era tão fácil de intimidar? Se fosse uma conspiração, não havia nada a dizer, mas em uma batalha frontal, a dinastia nunca teria medo. Urahel imediatamente emitiu dezenas de ordens para mobilizar o exército da dinastia. Ela não achava que havia uma chance de sobrevivência do lado do planeta Farol e, assim, começou a se preparar para o contra-ataque. O estilo da dinastia sempre foi pagar dente com dente e sangue com sangue. Esta era a sua tradição. Se eles não fossem suficientemente cruéis, sua posição não seria estável. Agora que eles foram aproveitados, se não produzissem uma reação semelhante à de um cão raivoso retaliando, outros pensariam que a dinastia era forte por fora, mas fraca por dentro. Originalmente, os jogadores estavam todos explorando do lado de fora, mas como Anxiao estava situado no planeta Ligtose, uma parte dos jogadores ocasionalmente ia dar uma olhada. Quando a batalha começou, havia alguns jogadores presentes no planeta, e um deles era Boon Itdog. Ele imediatamente publicou um post nos fóruns. Grande evento. O planeta Ligtose foi assaltado por uma força desconhecida. Há 10 NPCs além do Grau lutando. No momento em que ele postou, os jogadores explorando do lado de fora ficaram todos atordoados. Tem Beyond Gradias, meu Deus, que tipo de evento grandioso foi esse? Faz apenas um tempo. Por que haveria um evento tão grande? No campo de batalha, os 10 Beyond Gradias trocaram golpes. Por causa da chegada de Austin, bem como do selamento do cetro das 10.000 divindades, a força da Igreja Arcana foi bastante reduzida. Enquanto Anxiao e o resto estavam passando por um momento ruim, eles não seriam derrotados em um período tão curto. Você tem outros planos? Melisaus estava completamente convencido pelas estratégias de Anxiao e, enquanto lutavam, eles conversavam em sua rede mental. São 6 deles, e ainda estamos em desvantagem. Nosso objetivo não mudou. Só podemos esperar por reforços. Esquivando-se de um raio de energia, Anxiao controlou seu exército para devolver o fogo para repelir Sagman. Os inimigos também sabem desse ponto. Então eles querem acabar com essa batalha rapidamente. Melisaus pode estar ferido, mas pode lutar forte. Austin tem o abrigo do Palácio dos Feitiços Ocultos e não cairá facilmente. Quanto a mim, não há necessidade de falar. O termo corpo indestrutível não é apenas palavras vazias. Assim, os inimigos provavelmente se concentrarão em Beoni. Com ele sendo tão frágil, ele provavelmente será o primeiro a morrer. Beyoncé. Que cruel, deixá-lo sem como retaliar. Eu não sou como vocês, seus escudos de carne pervertidos. Eu sou um verdadeiro além do grau. Melisaus estava indefeso. Então deixe-o ficar atrás de mim. Vou ajudá-lo a desviar a maioria dos golpes. Você tem outros planos? Que tal vocês ficarem e eu escapar? Os 3 tinham expressões desagradáveis. Irmão, diabos você está falando? Tosse, tosse, deslize da língua. Anxiao tossiu secamente antes de suspirar. Não há nada que eu possa dizer. Nós só podemos lutar contra isso. Esgod ainda está a caminho, e se ele chegar, a situação ficará ainda mais desfavorável. Todos ficaram em silêncio. Ao pensar que ainda havia Esgod por vir, todos sentiram seu humor escurecer. Nesse momento, Anxiao decidiu e falou solenemente. Todo mundo, eu tenho um pedido. Por favor, proteja-me por 5 minutos. Vou me retirar desta batalha pelos próximos 5 minutos. O que você vai fazer? Melisaus olhou para ele. Tenho a capacidade de aumentar e melhorar meu poder de combate, mas durante esse período de preparação não posso ser perturbado. Preciso que você o segure por 5 minutos. Anxiao naturalmente não revelou a presença de suas missões de promoção e teve que inventar uma desculpa. Melisaus estava indefeso. Você acabou de dizer que a situação era sombria, mas de repente optou por se retirar? Além disso, que tipo de habilidade requer um além do grau para se preparar por 5 minutos? Quanto poder de combate você pode aumentar? Austin perguntou de repente. Deve ser um pouco. Anxiao não sabia exatamente. Tem certeza? Melisaus falou com uma voz profunda. Mesmo se você fizer isso, você não pode se tornar dominado. Sua força definitivamente ainda estará abaixo da minha, e isso não afetará o cenário atual. Sem sua força pelos próximos 5 minutos, estaremos em grande perigo. Você também sabe que Esgod não chegou, e não podemos ser infligidos com ferimentos graves neste momento. É porque o Esgod não está aqui. Por isso optei por dar uma chance. Se esperarmos que Esgod chegue, os 5 minutos serão ainda mais perigosos. Antes que ele chegue, vou aumentar minha força de combate e ver se isso pode nos dar uma chance. Anxiao cerrou os dentes. Este foi um dos motivos. A outra razão tácita era que esse avanço não era pouca coisa.
Além de ser um avanço de classe, ele também teve a chance de passar por outra evolução de raça, que poderia lhe trazer novas habilidades. Além disso, desde que ele ultrapassasse essa barreira, ele seria capaz de continuar subindo de nível. Sua melhora definitivamente não foi pequena. Neste momento, Austin de repente assentiu. Bom, então você entra no meu palácio de feitiços ocultos. Eu vou te proteger por 5 minutos. Você pode? Anxiao tinha um tom inseguro. Não muito tempo atrás, Austin ainda pensava em recuar. Agora que o cetro das 10.000 divindades foi selado por Anxiao e não havia perigo imediato para ele, por que ele escolheu não escapar? Pensar que alguém como ele se ofereceria para assumir uma missão tão difícil. Isso era totalmente diferente de sua impressão do velho que evitava o perigo. Será que, com o tempo, o relacionamento dele se tornou tão bom? Ou esse velho valorizava a credibilidade? Como se estivesse lendo os pensamentos de Anxiao, Austin revelou um sorriso. No momento em que você selou o cetro das 10.000 divindades, de repente pensei que mantê-lo vivo poderia ser uma coisa boa. Anxiao fez uma pausa, pensou um pouco e disse, se eu sobreviver a isso, darei a você um pouco de âmbar do espaço-tempo. Eu usei isso anteriormente para prender o cetro das 10.000 divindades. Eu estava esperando por isso. Austin caiu na gargalhada. Enquanto ele queria parecer magnífico, sua risada suave o fazia parecer mais um recém-nascido do que um homem. Ele foi realmente movido pelo Spacetime Amber e desejou pesquisar que tipo de coisa era, mas essa não foi toda a razão. O cetro das 10.000 divindades foi derrotado contra suas expectativas. A situação agora estava clara. Se ele ficasse, eles ainda poderiam lutar, mas se ele escolhesse fugir, a força do lado da dinastia diminuiria e o resto seria derrotado. Uma vez que ele já havia pisado neste lixão, se corresse pela metade, ofenderia tanto a Igreja Arcana quanto a dinastia Carmesim. No entanto, se ele escolhesse ficar e ajudar o Black Star, ele ofenderia apenas um lado. O fator mais importante era que Austin desejava que Anxiao continuasse vivendo. Ele achou esse sujeito cada vez mais simpático, com todo tipo de surpresas. Não são apenas 5 minutos? Os olhos de Austin brilharam. Eu não sou tão fraco que eu não possa segurar por tanto tempo. Anxiao abriu sua caixa do exército dimensional secundária e reuniu todas as suas tropas. Depois disso, ele voou para o Palácio dos Feitiços Ocultos, onde uma abertura apareceu em suas barreiras, concedendo-lhe entrada. Não foram necessárias mais palavras. Anxiao correu para o palácio, convocando uma tropa mecânica antes de se fechar em Spacetime Amber. Desde a obtenção do âmbar, ele havia feito alguns experimentos, que incluíam selar a si mesmo para descobrir o efeito de congelar o âmbar do espaço-tempo. Seu status apareceria como Frozen, e embora ele pudesse pensar e sentir o mundo exterior, ele não conseguia se comunicar ou mesmo se conectar à rede Quantum. Philip seguiu os comandos que Anxiao deu e controlou as tropas para cercar Anxiao, pronto para utilizar os Spacetime Amber para deslacrá-lo. Selar a si mesmo era um seguro para evitar que qualquer perturbação o afetasse. Com apenas 3 pessoas restantes na batalha contra a Igreja Arcana, a pressão aumentou. Vendo que Anxiao havia parado de atacar, Sagman e os outros não sabiam o que ele estava planejando, mas com o exemplo do cetro das 10.000 divindades, eles não estavam dispostos a deixar as ações de Anxiao continuarem. Eles concentraram fogo no Palácio dos Feitiços Ocultos. Sob o intenso ataque, os escudos do Palácio dos Feitiços Ocultos foram quebrados um após o outro em apenas 3 minutos, explodindo em uma esplêndida exibição de fogos de artifício. O palácio inteiro tremia sem parar, com todos os tipos de rachaduras, e muitas funções foram destruídas. Enquanto Austin utilizava continuamente suas artes de feiticeiro proibido para reparar as matrizes, a taxa de reparo era muito inferior à de sua destruição. Afinal, os inimigos os superavam em número de 2 para 1 e, do lado deles, os ferimentos de Milisaus estavam se acumulando constantemente. A situação estava ficando mais perigosa, mas o trio continuou dando tudo de si, demorando o máximo possível. O Palácio dos Feitiços Ocultos de Austin valia seu peso em ouro e era extremamente resistente. Embora sua durabilidade continuasse despencando, de fato bloqueou todos os ataques inimigos. Do outro lado, as frotas da dinastia e da Igreja Arcana ainda estavam lutando ferozmente. Feixes de alta energia foram trocados rapidamente e explodiram nos escudos das naves espaciais em arcos deslumbrantes um após o outro. Tarrokov há muito havia assumido o controle do comando do campo de batalha e estava resistindo fortemente à invasão enlouquecida da Igreja Arcana. As tropas da Igreja Arcana superaram em número as da dinastia algumas vezes, e sua fornalha de energia escura se expandiu e se contraiu como se estivesse respirando, liberando consistentemente feixes vermelhos de raios de energia escura para golpear as barreiras da dinastia. Seu carro-chefe do modelo borboleta já havia terminado de se combinar em uma única entidade, e suas centenas de pares de asas de borboleta altamente dúcteis se abriram, dando ao carro-chefe a aparência de um sol nascente. Na borda de cada par de asas, uma fraca luz vermelha brilhava e uma série de lâminas de luz eram disparadas continuamente, semelhantes a ataques cortantes. Se alguém olhasse de perto, as bordas das asas estavam cheias de canhões densos, e todos disparavam juntos, como uma lâmina leve sendo ativada. O carro-chefe recarregado da dinastia Carmesim, em vez disso, ostentava uma formação organizada e fogo de artilharia ordenado. Parecia ser capaz de rasgar o universo com um feixe de energia. Todas as 3 civilizações universais tinham muitos tipos diferentes de navios de guerra, e a dinastia Carmesim era famosa por seu forte poder de fogo e armadura resistente. Quanto tempo mais até que as tropas lá fora retornem? Tarrokov perguntou enquanto ainda olhava para o mapa estelar.
O primeiro lote deve estar de volta via hiperdrive em cerca de 4 minutos, respondeu o vice-comandante imediatamente. Tarrokov assentiu. Com o planeta Farol sitiado, ele decidiu convocar todas as tropas do lado de fora, o que somava mais 3 milhões de navios de guerra. Com seu apoio, seus números seriam iguais com a Igreja Arcana, e sua pressão diminuiria. Se não fosse por ele liderando a frota para resistir à ofensiva da Igreja Arcana, eles nem teriam a oportunidade de esperar por reforços. Ele não tinha energia extra para prestar atenção nas batalhas além do Grau e apenas rezou para que o Black Star não caísse muito rapidamente. Onde está o exército da Arca caída? Comandante, a frota que enviamos ainda está emaranhada com a frota Fallen Arc. Calculo mais 20 minutos antes de eles entrarem. Quando Tarrokov assentiu, um alarme penetrante soou no radar. Aviso, fonte desconhecida de resposta de alta energia detectada, comparando com o banco de dados. Comparação concluída, identidade do alvo. Esgode. Tarrokov deu um pulo e lançou os olhos. Nos arredores do campo de batalha, uma silhueta humanoide apareceu, flutuando no vasto universo. Deus! Você não disse 20 minutos? Porque ele está. Tarrokov estava prestes a gritar, mas ele percebeu abruptamente que Esgod apareceu sozinho e ele imediatamente entendeu. Esse cara abandonou suas tropas e chegou ao campo de batalha na frente deles. O Esgod se virou, seu olhar fixo no campo de batalha do além do Grauas. Ele estava totalmente insatisfeito com a velocidade de sua frota e decidiu simplesmente abandoná-los, utilizando sua habilidade Esper para teletransportar-se a grandes distâncias, teletransportando-se diretamente para o planeta Ligtose. Examinando todo o campo de batalha, Esgod de repente estreitou os olhos. Para onde foi o Black Star? Capítulo 850, a chave para a vitória. Capítulo 850, a chave para a vitória. No momento seguinte, Esgod se teletransportou direto para o campo de batalha dos 10 Beyond Gradias. Assim que ele apareceu, a expressão de todos mudou drasticamente. O lado de Milizal sentiu muito mais pressão. Esgod tinha chegado tão rapidamente. Ainda não tinham passado nem 5 minutos. Os além do grau da Igreja Arcana também ficaram alarmados, exceto um Psyker que estava bombardeando o Palácio dos Feitiços Ocultos com sua energia psíquica. Todos os 7 de seus olhos se arregalaram. Ele ficou atordoado. Por que você está aqui? Devido ao ódio nascido do que aconteceu no planeta Avitan, a Igreja Arcana escondeu dele o envolvimento de Esgod nisso. Vendo que seu inimigo mortal havia aparecido, Psyker ficou furioso. Esgod se virou para olhar para ele e sorriu levemente, o que equivalia à provocação nos olhos de Psyker. Acalme-se, disse Sagman com uma voz profunda em seu canal de comunicação psíquica. Esgod é nosso aliado temporário. Psyker ficou chocado. Seu tom ficou frio. Então, vocês todos sabiam sobre isso? Os outros 5 ficaram em silêncio. Esta era uma ordem da Igreja Arcana, mas de fato não era honroso esconder essa informação de seu aliado. Dylan, você sabia disso também? Psyker bufou. Desculpe, eu só soube momentos antes da partida. Dylan não queria enfrentar o questionamento de seu bom amigo, então desabafou sua infelicidade em seus ataques. Ele fechou as palmas das mãos e apontou para o Palácio dos Feitiços Ocultos. Fluxos de água fluíram ao redor de seu braço, transformando-se em raios de alta energia sob o efeito de sua habilidade Esper e dispararam no Palácio dos Feitiços Ocultos. Psyker, disse Sagman, a missão é mais importante. Com olhos sombrios, Psyker decidiu nem olhar para Esgod e se concentrou em atacar. No meio de uma batalha não era hora de procurar vingança. Ele tinha que pensar em sua raça, então ele não poderia estragar o plano da Igreja Arcana em um momento tão crucial. Portanto, ele não teve escolha a não ser suportá-lo. Leia mais capítulos sobre a Novel Full. Vendo isso, Esgod tirou os olhos de Psyker também. Verdade seja dita, embora Psyker fosse alguém significativo em todo o universo, ele não era nada digno de nota para ele. Aqueles além do grau que ele havia matado no passado não eram mais fracos que Psyker. Entre todos os além do grau como aqui, apenas Milizaus e Sagman valiam a pena prestar atenção em seus olhos. Quanto a Austin, ele só tinha ouvido falar de seu nome, mas nunca teve nenhum contato com ele. Milizaus foi o único que matou um além do grau antes como ele. Esgod havia lutado com este velho dragão muitas vezes e sabia o quão forte ele era. Portanto, quando ele viu as feridas de Milizaus, o choque brilhou em seus olhos. Aquela ferida veio de apenas um ataque. A Igreja Arcana definitivamente usou algum tipo de arma especial, ou ele não teria sido ferido tão gravemente tão rapidamente. Esgod estreitou os olhos e aumentou sua cautela com a Igreja Arcana. No entanto, no momento, ele ainda estava do mesmo lado da Igreja Arcana. Ele observou o campo de batalha e não conseguiu encontrar o Black Star e seu exército. Confuso, ele se conectou com a mente de Sagman e perguntou: o Black Star não está aqui. Vocês o deixaram escapar? Sagman disparou uma onda de impacto de ouro pálido que penetrou nas defesas mágicas de Milizaus e explodiu em suas costas, arrancando uma grande parte de sua carne e escamas. Ele então respondeu com uma voz profunda. Black Star saiu da batalha e se escondeu no Palácio dos Feitiços Ocultos. Não faço ideia do que ele está tentando puxar. Ele está se escondendo? Esgod fez uma pausa e perguntou. O Evolution Cube foi confirmado para estar nele? Sim, ele tirou e usou mais cedo. Ok, Esgod assentiu. No momento seguinte, ele se teletransportou logo acima do Palácio dos Feitiços Ocultos e pisou na superfície do feitiço de defesa. O fluxo de magia do feitiço não o afetou em nada.
Austin, que estava sentado no topo do Palácio dos Feitiços Ocultos, olhou para cima e viu Esgod. Os dois estavam separados por espessas camadas de matrizes mágicas de defesa. Os olhos de Austin ficaram focados. Ele abriu os braços, e as dezenas de livros de magia ao seu redor começaram a virar suas próprias páginas. Swoosh! À medida que as páginas desses livros viravam, runas mágicas coloridas apareceram de dentro e rapidamente pousaram no Palácio dos Feitiços Ocultos. Eles então se teletransportaram para o núcleo de controle do Palácio dos Feitiços Ocultos. Era assim que o Palácio dos Feitiços Ocultos era operado. No momento seguinte, as matrizes dentro de 1000 metros sob os pés de Esgod de repente mudaram de cor. A energia mágica se tornou violenta, e uma onda de impacto mágico disparou debaixo de Esgod como uma fonte e o devorou. Quando Austin olhou para cima para observar o resultado desse ataque, a voz de um estranho apareceu atrás de suas orelhas. A voz era como um trovão em sua mente. O mago, Austin, entendo, você não é tão ruim. Do nada, Esgod de repente ficou atrás dele. Usando reflexão de energia, corpo de plasma, fenda dimensional e teletransporte simultaneamente, ele passou diretamente pela matriz de defesa do Palácio dos Feitiços Ocultos, que os 6 da Igreja Arcana além do Grauas não conseguiram penetrar por um longo tempo. A força de Esgod não veio apenas de seu poder bruto. O que era mais horrível era a variedade de habilidades de Esper que ele tinha. Merda! Austin ficou chocado. Embora também houvesse toneladas de medidas de defesa dentro do Palácio dos Feitiços Ocultos, elas não eram tão fortes quanto a matriz de defesa externa. Agora que Esgod havia entrado, ele não seria capaz de impedi-lo de destruir o Palácio dos Feitiços Ocultos por dentro. Estrondo! O feitiço de defesa de Austin foi quebrado por Esgod com apenas um chute aprimorado por Strength Esper Ability Startos, e seu pequeno corpo foi explodido como um canhão. O manto vermelho Magis ao redor de Austin lançou feitiços apressadamente, tentando parar Esgod. No entanto, no momento seguinte, seus corpos começaram a desmoronar e viraram pó um após o outro. Vendo a maneira estranha como seus companheiros morreram, os magos mais distantes ficaram todos atordoados. Eles recuaram em pânico tendo visto seu próprio corpo começar a mostrar sinais de se transformar em pó também e não ousaram se aproximar de Esgod. Esgod abaixou a mão e parecia satisfeito. A habilidade Esper que ele usou realmente veio de Ember. Era uma habilidade Esper de efeito de área de nível divino quando usada em alvos mais fracos que ele. Então, Esgod ativou uma habilidade de detecção de Esper e escaneou todo o Palácio de Feitiços Ocultos em um instante. Para seu choque, ele não sentiu a presença de energia de Anxiao. Seus sentidos foram bloqueados pelos Facetime Amber. Isso o fez franzir a testa. Para onde ele foi? HMM? Austin recuperou o equilíbrio ao longe. Ele não seria tão facilmente ferido por Esgod. Lembrando-se de sua missão de ganhar tempo, ele instantaneamente revidou e interrompeu Esgod. Bang bang bang. Os dois lutaram dentro do Palácio dos Feitiços Ocultos, e o tremor secundário destruiu os prédios ao redor deles. Embora Austin não fosse páreo para Esgod, ele poderia fazer de tudo para prendê-lo por algum tempo, no mínimo. No entanto, as feridas em seu corpo cresceram rapidamente e ele não teve tempo de controlar o Palácio dos Feitiços Ocultos. Sem o controle de Austin, as respostas do Palace of Dance Spells tornaram-se lentas e enfrentaram fogo de foco ainda mais intenso. Embora os magos do manto vermelho sobreviventes estivessem fazendo o possível para controlá-lo, eles não tinham chance de resistir aos ataques de tantos além do grau A. Kaching! A matriz de defesa foi quebrada uma camada após a outra e finalmente atingiu seus limites, quebrando em pedaços. Um enorme buraco apareceu na barreira de defesa do Palácio dos Feitiços Ocultos e emitiu uma forte força de sucção. O espaço dentro do Palácio dos Feitiços Ocultos era um espaço selado, e o ar dentro dele era todo sugado. Finalmente! Sagman entrou apressadamente, temendo que Esgod pudesse arrebatar o cubo da evolução diante dele. Neste momento, antes que todos pudessem observar a situação, um impacto de energia familiar jorrou de dentro do Palácio dos Feitiços Ocultos. Uma torre dentro do Palácio dos Feitiços Ocultos explodiu de repente. Um homem disparou, e um punho se expandiu rapidamente na mira de Esgod. Bang! O punho bateu no braço de Esgod. O enorme impacto penetrou em seu corpo e formou um canhão de ar atrás dele, que explodiu no interior da matriz de defesa, provocando um violento tornado. Este homem era de fato Anxiao. Quando seu punho pressionou o braço de Esgod, sua energia colidiu vez após vez. Sentindo a quantidade surpreendente de poder de seus braços, as sobrancelhas de Esgod se ergueram ligeiramente. Comparado com a última vez que lutamos, você se tornou muito mais forte. A última vez que ele lutou com o Black Star na Galáxia Central, ele tinha uma vantagem esmagadora. No entanto, o nível de energia que o Black Star estava mostrando agora o deixou incontrolavelmente chocado. A melhora do Black Star era muito óbvia. O que ele não sabia era que, na última vez que eles lutaram, Anxiao estava apenas no nível 240 e estava na porta do além do grau. Agora, Anxiao estava no nível 260 e muito mais forte. Anxiao ainda tinha que passar pela promoção neste momento. No entanto, ele havia completado a missão de promoção e poderia reivindicar a recompensa a qualquer momento. Essa foi por pouco. Quando Anxiao entrou em confronto com Esgod, ele se sentiu aliviado em seu coração. A chegada antecipada de Esgod fez com que a situação piorasse tremendamente, mas felizmente, esse cara passou algum tempo observando a situação e depois foi parado por Austin com tudo o que tinha. Por tudo isso, ele conseguiu ficar fora da batalha por tempo suficiente.
A uma curta distância de Esgod, Anxiao hesitou por um momento e reprimiu seu impulso de usar cartão de invocação de personagem Esgod, Silêncio Esper. Embora ele pudesse realizar sua promoção a qualquer momento, a diferença de nível entre ele e Esgod ainda estava lá. O efeito do Esper Silêncio dependia dos níveis, energia e sorte dos dois lados. Se a duração fosse muito curta, o dano que ele poderia causar a Esgod seria limitado. Os 6 além do grau A da Igreja Arcana não eram espantalhos. Embora Esgod e a Igreja Arcana fossem cautelosos um com o outro, Sagman e os outros não seriam tão míopes a ponto de ver seu ajudante externo ser gravemente ferido. Eles protegeriam Esgod mesmo se estivessem relutantes. Nesta situação, usar este cartão de invocação de personagem seria apenas desperdiçá-lo. Sabendo disso, Anxiao mais uma vez abriu sua caixa de exército dimensional secundária e liberou seu exército mecânico mais uma vez. Enquanto a força mecânica jorrou como um relâmpago para aprimorar seu exército mecânico, Anxiao abriu diretamente a interface enquanto ainda lutava com Esgod. Promoção. Missão de promoção LV-260 concluída. Mais 45 bônus fim. Um End igual 355 saúde igual 365 vigor. Em um instante, suas células sofreram uma mudança drástica. Uma imensa agonia explodiu em seu corpo e chocou cada um de seus nervos. Cada promoção exigia tempo para ser concluída. Não foram instantâneos. Felizmente, Anxiao já se acostumou com tanta dor agora. Além disso, como mecânico, na maioria das vezes, ele confiava em seu maquinário para a batalha, para poder suportá-lo. Os sentidos aguçados de Esgod notaram a mudança de Anxiao, e suas pupilas se contraíram. A energia desse cara está aumentando durante a batalha? Os outros além da classe anotaram a estranha situação e ficaram igualmente chocados. Eles não eram estranhos a essa situação. Esta foi a ascensão na hierarquia da vida. Isso é o que esse cara quis dizer? Austin ficou atordoado. Ele não esperava que Anxiao significasse a ascensão na hierarquia da vida quando disse que poderia aumentar sua força. Todos os de nível superior experimentaram esse tipo de ascensão na hierarquia da vida várias vezes em suas vidas, mas o processo foi lento e contínuo para eles. Alguns até exigiram décadas para serem concluídos. No entanto, ascender em meio à batalha e comprimir o processo de evolução de muitos anos em um período tão curto era algo que eles nunca tinham visto em suas vidas. Poderia ser esta a razão pela qual a Black Star quebrou o recorde de se tornar um Beyond Gradia no menor tempo. Esse é o talento especial dele. Eles ficaram confusos e fizeram suas suposições. Quando uma notificação apareceu, Anxiao rapidamente selecionou as opções de evolução da raça e adicionou alguns talentos às características da raça das Estrelas Negras. Ele só foi capaz de examinar rapidamente os novos talentos e habilidades durante a batalha. Ele já estava distraído pela dor e não tinha espaço para se distrair ainda mais. Ele mal manteve seu foco e continuou a lutar. À medida que a força do exército mecânico de Anxiao aumentou visivelmente, a pressão que ele sentiu foi reduzida. Ele se sentiu um pouco menos preocupado. Anxiao não esperava mudar completamente a situação apenas com esta promoção, pois eles estavam lutando 4 contra 7, incluindo Esgod, que piorou muito a situação. Ele queria fazer a promoção para aumentar a força combinada do lado deles para que eles pudessem parar o maior tempo possível. Com uma diferença de força tão grande, se o inimigo não mostrasse nenhuma falha, não havia absolutamente nenhuma maneira de matar qualquer um dos inimigos de frente. Anxiao sabia disso muito bem e não perderia a calma devido ao seu súbito aumento de força. Arrogância não existia em seus livros. Em uma situação tão perigosa, não havia espaço para mexer. O Palácio de Feitiços Ocultos de Austin foi fortemente danificado, e Melisaus também não estava em bom estado. Quando Anxiao voltou ao campo de batalha, ele não teve escolha a não ser assumir a tarefa de ser o tanque e se proteger contra ataques de seus companheiros de equipe. A promoção o tornou visivelmente mais forte. Juntamente com o cartão de invocação de personagem Aurora que ele havia guardado por muitos anos, Anxiao foi capaz de enfrentar cerca de metade de todos os ataques inimigos. Embora a situação fosse passiva, eles podiam aguentar por enquanto. Comparado ao campo de batalha principal, o campo de batalha entre os Beyond Gradias era minúsculo. Enquanto lutavam, a situação no campo de batalha principal também mudou. As frotas externas do planeta Ligtose retornaram uma após a outra, e a situação ficou estável. No entanto, com a entrada da frota Fallen Ark, a frota de Tarrokov foi cercada e eles ficaram em uma situação passiva novamente. A guarnição do planeta Farol estava sendo lentamente desbastada pouco a pouco. Com uma expressão séria, Tarrokov nunca tirou os olhos do minimapa 3D do campo de batalha. Ele rapidamente deu ordens uma após a outra, fazendo tudo o que podia para diminuir a taxa de morte de suas tropas. Ele levou um momento e olhou para a situação da batalha além do grau A. Isso o deixou um pouco aliviado. Felizmente, o Black Star e os outros estavam se segurando contra o inimigo além do grau A. Caso contrário, as coisas teriam sido tremendamente piores. Apesar do fato de que a batalha entre os Beyond Gradias era o foco dos inimigos e tinha a maior possibilidade de sofrer uma perda esmagadora, eles de alguma forma mal aguentaram. Embora Tarrokov não fosse um além do grau A, ele podia imaginar quanta pressão o Black Star e os outros estavam sofrendo. Tarrokov cerrou os dentes e gritou: "Onde estão os reforços? Quando eles chegarão à entrada do portal estelar?"
O delegado olhou apressadamente para as mensagens, coberto de suor. De repente, ele gritou: Comandante-chefe, os reforços enviados pelas duas fortalezas mais próximas já chegaram à entrada do portal estelar. Os reforços da fortaleza de fronteira dos grupos Garuk, Renault e Kronstar já reuniram uma força total de mais de 3 milhões de navios de guerra. Além disso, suas excelências Massimilier, Eber e Ravenlaud estão quase em posição. Os reforços finalmente estavam chegando. Os olhos de Tarrokov brilharam. Equipe de engenharia, monte os Targat imediatamente. Reative o túnel e deixe os reforços entrarem. A frota da dinastia mudou de formação imediatamente, usando a frota como linha de defesa para montar o portal estelar portátil no meio da formação. O comandante da Igreja Arcana viu isso e não ficou feliz. A resistência que a frota da dinastia mostrou foi muito mais forte do que o esperado. Sob o comando de Tarrokov, um comandante experiente, o exército de defesa do planeta Farol lutou muito e se recuperou várias vezes. Muitas vezes, a Igreja Arcana pensou que a frota da dinastia estava prestes a entrar em colapso, mas ainda assim se manteve firme. A situação era a mesma no campo de batalha além do Graua. As 4 dinastias além do Graua eram tenazes demais. Ele imediatamente contatou Sagman. Não podemos deixar a frota da dinastia montar o portal estelar. Vocês restringem o inimigo além do Graua e enviam 1 ou 2 de vocês para cortar a formação da dinastia e destruir seu portal estelar. Sagman olhou para Black Star, que estava muito vivo, mesmo depois de receber uma tonelada de ataques. Relutante, ele cerrou os dentes e tomou a decisão. Mercer, você e Dylan vão destruir o portal estelar da dinastia. O resto de nós vai ficar aqui para conter os 4. Os 2 magos tiveram que lidar com o Palácio dos Feitiços Ocultos e não puderam ser separados. Psyker tinha que sentir o cubo de evolução e tinha que estar aqui. Sagman teve que ficar lá para conter Melisaus e Esgod. Portanto, ele só poderia enviar Mercer e Dylan. Sagman originalmente queria eliminar rapidamente os 3, mas Austin apareceu de repente, e até o cetro das 10.000 divindades foi selado. Neste momento, ele não tinha mais confiança para derrotar rapidamente os adversários. Como a batalha não terminaria em breve, destruir o portal estelar da dinastia tornou-se uma missão mais importante. Mercer e Dylan assentiram e imediatamente deixaram o campo de batalha para dirigir-se à frota da dinastia. Com 2 oponentes saindo, Anxiao e os outros enfrentaram muito menos pressão. No entanto, eles não ficaram nada aliviados. Somente os reforços seriam capazes de reverter a situação. Eles não podiam deixar que os inimigos destruíssem os Targat, não importa o que. Esta é a chave para vencer. Este pensamento apareceu na mente de todos. A energia de Anxiao colidiu com Esgod outra vez. Seu traje mecânico quebrou e ele instantaneamente vestiu seu 7º traje mecânico reserva. Ele então se virou para olhar para Mercer e Dylan, que estavam se afastando. Um brilho afiado passou por seus olhos. Alguém finalmente se separou.